as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entender por que quem pensa enriquece. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Muitos acham que pensar em enriquecer é eu não vou trabalhar. Não. Quem pensa em enriquece, eu vou ficar sentado esperando. Outros têm a maior vontade de trabalhar em empresa tal. Mas quando ele vai até a empresa, a única vaga que tem, o único lugar que podia contratá-lo, seria num departamento, de um local muito ruim, que ia ganhar muito pouco daquilo que ele acha que merece. Então essa pessoa não quer. Não, ela não quer porque ela estudou, ela tem capacidade para trabalhar, para ser bem colocado. Ela quer trabalhar naquilo que ela sabe trabalhar, que ela estudou. E quando eu sou chamada para aconselhar, geralmente as pessoas me chamam porque eles montaram uma loja, mas a loja não está vendendo nada. Ou eles me chamam porque eles não sabem como negociar a dívida com o proprietário, ou até mesmo com as empresas que eles compraram mercadoria. E a história que mais me impactou de todos os livros que eu li, eu acho que a história mais impactante da minha vida, eu achava que era a minha. Que era a minha. Porque eu saí da faxina para pegar um cargo de chefia num tribunal. Então eu achava que essa história era muito... Eu achava que a minha vida tinha sido muito impactante. Mas o que mais me impactou de todos os livros que eu li, e eu levo o meu conhecimento para as pessoas, para aconselhar as pessoas, é a história do livro do Napoleão Hills, de Napoleão Hills, o livro Quem Pensa Enriquece. Muita gente tem ele, quem tiver vai lembrar do que eu vou contar aqui os pedaços. Então, quando eu estou falando para as pessoas, gente, quem pensa enriquece. Você tem que querer, insistir, persistir. E se você vai na empresa que você tanto queria trabalhar nessa empresa, aceita. Aceita o trabalho que te dão. E ali você vai prestando atenção e crescendo. De tanto você querer, de tanto você desejar, pode ter certeza que a oportunidade ela vai chegar. Porque você está trabalhando alegre e feliz, mas com aquele pensamento. Você não está trabalhando, vamos dizer que você chegou à única vaga que tinha na portaria. Que é isso? Fiz uma faculdade para tal, tenho tal formação, vou trabalhar na portaria. Você aceita o trabalho da portaria. Fica trabalhando alegre e feliz, atendendo as pessoas. Mas lembrando, eu vou trabalhar em departamento tal, vou trabalhar no setor de engenharia tal, por exemplo. Eu não vou ficar aqui, aqui é só por enquanto, é só tomando meu conhecimento, só conhecimento, conhecendo mais sobre a empresa. Porque conhecimento, minhas amigas e meus amigos, gera prosperidade. É o conhecimento que gera a prosperidade. Não é o trabalho. O trabalho não vem antes do conhecimento. Primeiro você tem que conhecer. Então, eu lembro muito da história do Barney. Eu vou contar assim os pedaços,
Quem tem o livro Quem Pensa Enriquece vai saber, com certeza gosta dessa história. O Barney ele viu falar em Thomas Edison, o homem rico e inteligente. O Barney pensou, eu vou ser sócio de Thomas Edison. Mas não tem nem dúvida, vou ser sócio dele. Só que faltava duas coisas no Barney. Para ele conhecer, pelo menos, o abençoado Thomas Edison, que ele nem conhecia, ele conhecia a fama. Mas a pessoa dele ele não conhecia. Faltava o conhecimento da pessoa, que ele não sabia quem era, e o dinheiro que ele não tinha um centavo. Nem mesmo para pagar passagem de trem para chegar até Nova Jersey e conhecer Thomas Edison. Mas ele queria. Ele queria ser sócio dele. E pegou o trem e foi. Chegando lá, o emprego que deram para ele, era ganhando um salário simbólico. O que é um salário simbólico para nós? É menos de um salário mínimo. Esse foi o abençoado emprego que deram para o Barney. Mas o Barney aceitou de bom grado aquele emprego. E não tirou da mente nem do coração a sociedade com Thomas Edison. E o Thomas Edison mostrou o laboratório para ele. O Barney mal vestido, inclusive numa parte do livro aqui, o Thomas depois fala o inventor e o vagabundo. Quer dizer, o inventor era Thomas Edison e o vagabundo, o Barney. Mas o Barney não. Aqui, Barney se apresentou no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócio com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison falou que ele se apresentou como um vagabundo, quer dizer, de tão simples que ele era. E ele continuou trabalhando com aquele salário simbólico, alegre e feliz, mas não tirava da mente dele. Eu vou ser sócio desse laboratório, vou ser sócio de Thomas Edison. Thomas Edison manda fabricar uma abençoada, aperfeiçoar umas máquinas. O nome da máquina era máquina de ditado. Máquina de ditado. Quando Edison viu a máquina, Thomas Edison viu a máquina, viu que aquela máquina não ia ter futuro, ninguém ia gostar daquela máquina. Resolveu vender a abençoada máquina, porque era uma máquina feia e uma máquina que ninguém ia se interessar. Tentaram vender essa máquina e ninguém conseguiu, por um preço abaixo do que ele tinha mandado fazer a abençoada máquina. O Barney, que de besta não tinha nada e queria enricar, porque o Barney queria ser rico. O Barney vendeu a máquina tão bem. Ele vendeu por mais do valor que os outros estavam tentando vender. Ele vendeu por mais do valor. Vendeu essa máquina tão bem que Thomas Edison contratou para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Quer dizer, do salário simbólico, ele foi divulgar a máquina, certamente para fabricar cada vez mais. O que aconteceu? Com as vendas das máquinas no país inteiro, ele recebeu o dinheiro suficiente
para ser sócio de Thomas Edison. Terminou sendo sócio de Thomas Edison. Quer dizer, ele não ficou triste porque deram um emprego meia boca para ele. Ele não ficou triste porque estava recebendo um salário simbólico. Não, ele foi olhando. Quando chegou a máquina, foi o pulo do gato. Ninguém vendia a máquina por dinheiro nenhum. Por que ninguém vendia? Porque as pessoas acharam a máquina feia, acharam que a máquina não ia resolver o serviço que eles queriam, e por eles ter tanta vontade de se livrar da máquina feia, não conseguiram vender. E o Barney se ofereceu para vender, não só vendeu a máquina, vendeu por um preço maior do que o que estava vendendo, e Thomas Edison ficou tão feliz e agradecido que liberou a máquina para ele divulgar em todo o país. Ele fez a divulgação da máquina em todo o país, recebeu dinheiro suficiente para tornar-se sócio do Thomas Edison, como ele queria no passado. Então, por quê? Porque quem pensa enriquece. Quem pensa certo não tem mimimi, não rejeita trabalho na empresa, ele enriquece. Porque pensamento gera conhecimento. Pensamento gera amor, gera conhecimento, gera persistência, porque o maior defeito do ser humano é desistir. O maior defeito do ser humano é eu sou isso. Eu tenho estudo, por exemplo. A pessoa tem o estudo, mas o que adianta ter estudo se não está trabalhando? Tem estudo, mas não tem conhecimento. Então, eu gosto muito de mostrar para as pessoas sobre a história do Barney. Por isso que o livro é esse, Napoleão Hill, Quem Pensa, Enriquece. O capítulo 3, O Inventor e o Vagabundo. Eu li por cima, é uma história bonita, mas eu contei só os pedaços. Porque quem tem um desejo de algo, ele está feliz. Ele está feliz. Por que ninguém vendeu a máquina? Porque o Barney estava feliz. Ele estava feliz com a certeza que a oportunidade dele ia chegar. A oportunidade dele ia chegar e ele ia se tornar milionário. Ele queria ser sócio do Thomas Edison, ele queria ser milionário, igual o Thomas Edison. Não é porque botaram ele no emprego lá, sei lá, meia boca, com salário simbólico, que ele foi ficar triste nem voltou para casa, não. Não voltou, não. Ficou lá trabalhando com esse salário simbólico. Quer dizer, você tem que dar tempo ao tempo, você tem que ter paciência, conhecimento. Você tem que ter paciência, conhecimento, para a chance da sua vida dar certo 100%. Ninguém queria limpar a portaria do tribunal, limpar o chão da portaria, mas Deus o livre. Chegar aquelas pessoas chiquérrimas e a pessoa limpando a portaria, mas Deus o livre, bota a Zilda que veio do Nordeste. Eu não precisou nem a chefe me oferecer, eu mesmo pedi. Deixa eu trabalhar na portaria, que eu quero brilhar essa portaria, deixar essa portaria bem limpa, porque toda a vida eu vivi de elogio. Toda a vida eu vivi de elogio. Então, eu limpava aquela portaria, era a portaria, e tinha uma escadaria para poder chegar no elevador. A portaria era de mármore. Era, não é? Então, limpava aquele piso de mármore, que as pessoas chegavam e caminhavam vendo, se espelhando. Eu achava lindo eu passando aquela enceradeira industrial, aquela enceradeira industrial linda, maravilhosa, e eu passando aquela enceradeira. E do mesmo jeito que eu limpava um gabinete de um juiz, eu limpava a portaria onde ficavam os seguranças, os porteiros.
eu tinha o mesmo carinho. Eu limpava a portaria, e a mesma portaria que subia para o prédio, para o juízo, tinha a outra porta que entrava, que ia para o setor médico. Ia para o setor médico e subia para os plenários. Era ali onde eu gostava de ficar. Era ali onde eu me sentia linda e maravilhosa. Era o povo passando e eu limpando, para eles pisar e falar, ô portaria limpa. Quem limpa essa portaria? Ô mulher caprichosa. E foi naquela portaria aonde eu vi a mudança que estavam fazendo, a mudança mal feita, e eu tive coragem de subir e falar com o homem forte da corte. Desculpa, eu estou vendo que o tribunal está todo em alvoroço por causa da mudança que estão fazendo. Mas essa mudança está errada, doutor. Se fizer do jeito certo, não vai ter nenhum problema, não vai ter estresse, não vai ter nada. Você sabe fazer? Sei. Foi aonde ele ligou e falou, a partir da manhã, é a dona Zilda que é responsável pela mudança. Eles estavam mudando de um prédio maior para um prédio menor, que o prédio maior ia ficar em reforma. Mas que o juiz, ninguém podia parar, tinha que estar todo mundo trabalhando e a mudança acontecendo. E foi aí, da portaria, onde eu ganhei a chefia, que fiquei por 11 anos. Então, quando as pessoas me chamam que eu vou, que eu vou dar ideia, aconselhar, explicar como é que faz a negociação, o que é que a pessoa vai falar, sabe? Mas é que a pessoa não desistir, que a pessoa vai ter sucesso na vida, você vai crescer, é por aqui, calma. Tem paciência, é por aqui que você vai. Ai, dona Zilda, mas aí eu não acredito. Mulher, para de falar que não acredita. Você não só acredita, como vai dar tudo certo na tua vida. As pessoas, elas não levam a sério, elas não querem aceitar que eles chamam, eles pagam, mas eles não querem aceitar que estão errados. Eles não querem aceitar que eu saiba mais do que eles e que eu estou ali para ajudar, para falar para eles o que é que eles podem fazer e que vai dar certo. Porque eles não acreditam no pensamento. Eles não acreditam na alegria. Eles não acreditam na felicidade. As pessoas acham que ser feliz é ter de tudo na vida, um bom carro, ter de tudo, ter muito dinheiro no banco, mesmo que eles estejam doentes. Porque é o que eu mais escuto. Eu, graças a Deus, eu não tenho nada. Meus pais eram as pessoas muito felizes, eles eram muito doentes, mas eles eram felizes porque eles tinham dinheiro. Gente, mas isso é felicidade? Felicidade é ter dinheiro e ser doente? Ah, dona Zilda, mas se não tiver dinheiro, a pessoa não é feliz. Quer dizer, as pessoas, hoje em dia, tem pessoas que não sabem o que é ser feliz, o que é felicidade. Eles confundem felicidade com uma boa casa, com um bom carro, com muito dinheiro no banco. Eles confundem. Eles não sabem que felicidade é ter saúde, é ter uma família abençoada. Quando eu falo em família abençoada, eu tenho que dizer para as pessoas, na minha opinião, o que é uma família abençoada. É não ter problema com a justiça, é não ter problemas com vício, é não ter confusão, ser uma família que você dorme sem estar pensando aonde ele pode estar, o que ele pode estar fazendo. Será que aconteceu isso? Isso é uma família abençoada, gente. Então, as pessoas ainda confundem. Para convencer essas pessoas que felicidade não é ter muito dinheiro, é difícil. Convencer as pessoas a pegar um livro e estudar é difícil. Convencer as pessoas hoje em dia para estudar uma Bíblia, gente, estudar a Bíblia.
Não é ser evangélico, nem católico, nem ter religião nenhuma. É ter conhecimento de tudo. Você pega o livro de Napoleão Rios, qualquer livro, qualquer inteligente, não é mais do Napoleão, que eu estou falando aqui, ou do Joe Vitale, ou da Rhonda Byrne, que você vai ver o quanto eles estão falando no conhecimento de pastor tal, de apóstolo tal. Então, se está falando do apóstolo tal, do pastor tal, vamos ler aonde está tudo. A Bíblia é o livro completo. Mas voltando para o conhecimento. Então, elas me chamam, eu vou, mas é difícil convencer essas pessoas que conhecimento gera prosperidade. É difícil convencer as pessoas que comércio, que muitas pessoas, elas abrem a loja do lado, elas abrem a loja porque o fulano de tal abriu uma loja e vende bem. Ele vende bem. Aí a pessoa vai abrir porque o fulano vende bem. Só que a pessoa esqueceu que o fulano vende bem porque é o perfil dele. Não é o perfil dela. Não é o perfil dela. Por isso que ela não vai bem. Não adianta você abrir uma loja de sapato porque a outra está vendendo bem. Porque não é seu perfil. Se você não é seu perfil, você não tem conhecimento e não tem como você vender bem, que a gente só vende bem quando a gente tem conhecimento. Eu tenho uma sala fechada. As pessoas falam, ai, dona, minha amiga fala, Zilda do céu, por que você não coloca uma loja de variedades, mulher? Investe pouco e ganha muito. Amiga, mas eu não sei vender prato de 1,99, não sei vender bacia de plástico, eu não sei como é que vende. O meu perfil é de vender roupa, porque eu entendo de gramatura. Então, eu não sei como é que as pessoas, eles abrem, eles pensam que é só abrir, aí todo mundo vem. Não, se não tem perfil, você não conquista ninguém. Não adianta você abrir um salão de beleza e sorrir o tempo todo. Se você não conhece de cabelo, se você não conhece pele, se você não tem um papo de conhecimento. Não adianta você fazer uma boa escova se você não conhece o que é fio de cabelo. Não adianta você fazer uma boa maquiagem, uma boa limpeza de pele, se você não sabe conversar sobre aquela pele. Você pode até conhecer, mas o seu papo segura o cliente. Você pode até conhecer de cabelo, entender de fio de cabelo, você pode entender de pele, mas o seu papo segura, que quem segura o cliente é o conhecimento, junto com o perfil. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer o perfil de cada um. Você tem que entender qual é o papo que cada um gosta. Do mesmo jeito é uma loja. Aí, quando eu convenço eles de mudar, porque conversando com a pessoa, eu falo, amiga, o teu perfil é esse. Aí elas fazem a compra, muda de mercadoria. Dona Zilda, sabe que a senhora está certa? Fala, amiga, aí eu brinco com elas, falo, gente, 77 anos de inteligência, brincadeira, né? 77 anos de conhecimento. Eu comecei a trabalhar com roupa. Minha filha não tinha nascido, minha filha vai fazer 48 anos agora. Então, 49 anos que eu trabalho com roupa. Por acaso, isso aqui você pode achar que é fácil colocar esse cachecol, não é fácil? Por que eu tô com esse cachecol aqui? Tá frio, claro. Eu botava o cachecol e jogava a ponta para trás. Cheguei numa empresa chiquérrima para fazer compra. Depois eu conto para vocês como eu cheguei nessa empresa. E uma madame falou para mim assim: por que você usa o cachecol assim? Percebo que esse cachecol é de fibra de bambu, não é de algodão. É de fibra de bambu.
Ela falou, você sabia? Desculpa, mas é porque eu gosto percebo que você é inteligente, eu também sou, mas com certeza você sabe de coisa que eu não sei, você pode me ensinar. Então eu posso ensinar para você. Eu falei, fique à vontade. Ela falou, cachecol é o quê? Eu falei, para mim é um lenço que vai tampar o meu pescoço por causa do frio. Ela falou, não. Cachecol, ele é usado como uma joia ou uma bijuteria. Então, o cachecol, ele não pode ser jogado de um lado para o outro de qualquer jeito. A gente conhece a madame pelo cachecol. Ela falou, posso ensinar como é que se usa um cachecol? Pode. Aí foi aonde ela pegou o meu cachecol, que exatamente era esse aqui, e ela fez isso aqui, mostrou para mim. Ela falou, cachecol se usa assim. Não fiquei com raiva dela, aprendi e ensino para as outras pessoas. Que você conhece que uma pessoa, o jeito que ela me ensinou, você conhece quando a pessoa não tem conhecimento nenhum pelo um cachecol jogado no pescoço de qualquer jeito. Então, mas as pessoas hoje, eles não querem, eles não têm paciência que você ensine. Eles te pagam para tu ensinar, mas eles acham difícil, mas com um jeitinho eu consigo, eu dobro, e a pessoa termina fazendo do jeito que eu estou explicando, e eles, graças a Deus, eles crescem e dá tudo certo. Então, esse é o vídeo de hoje, que a gente precisa ter conhecimento para ter prosperidade. Quem pensa, enriquece. Quem pensa, enriquece. Quem insiste, enriquece. Que o maior defeito do ser humano é a desistência. É o maior defeito é a pessoa desistir. Quem pensa, enriquece. Quem insiste, enriquece. Quem persiste, enriquece. Quem tenta, enriquece. Quem é corajoso, enriquece. Mas, Hilda, a gente não tenta, a gente faz. Não, tenta, porque você chega numa empresa, você vai trabalhar com salário simbólico, mas você fica ali, você tenta, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu vou conseguir. Faz igual o Barney fez. É muito interessante esse livro. Leia, quem não tiver, compra para ver. Quem pensa, enriquece. É muito bom esse livro. É muito interessante. É muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. Não desistam, insistam, pense consciente, pense e insistam. Pensam e insistem, que vocês vão ficar e vão me contar mais tarde e vão me agradecer. Um beijo.